Leonardo da Vinci, que ele estudou, né, em seus estudos de anatomia, as proporções corporais. E na face não é diferente. E a gente olhando numa vista de perfil, esse perfil ele também deve apresentar uma harmonia facial. O encaixe dentário ideal seria os dentes de cima, os superiores, eles deveriam estar um pouco à frente dos dentes de baixo, mas em íntima relação. A deformidade dentofacial é uma alteração de crescimento dos ossos da face. O que mais influencia são fatores genéticos, mas secundariamente os fatores ambientais, né, ou comportamentais também influenciam nesse crescimento anormal dos ossos da face. Uma das mais comuns deformidades é o padrão facial classe 3, ou o prognatismo. Nem sempre é por excesso de crescimento, e muitas vezes mas às vezes pode ser por falta de crescimento ou de desenvolvimento da maxila, desse osso de cima, superior. A gente tem normalmente uma retrusão maxilar e uma protrusão, quer dizer, o arco inferior, a mandíbula está posicionada à frente do arco inferior. E esse paciente ele chega pra gente com queixa de ter o queixo para frente, o lábio inferior maior, muitas vezes até o nariz com a curvatura para baixo, tá? Aí eu comecei a ver que era o meu problema, sabe? Então muitas pessoas daqui a pouco nem se flagram, não tem uma orientação, às vezes até do próprio dentista, tem muita gente que nem vai, Um outro padrão de crescimento de deformidade é o padrão classe 2 ou retrognatismo, O paciente classe 2 é aquele que tem a maxila para frente da mandíbula, ele é assim. É quando o paciente apresenta uma retrusão mandibular. Esse paciente ele chega pra gente geralmente com a queixa de ter os dentes superiores grandes, de ter o lábio superior projetado, o queixo pequeno, essas geralmente são as queixas. Como os dentes não se encaixam perfeitamente, esse paciente, esse indivíduo, ele tende a fazer mais movimentos forçados e fazer movimentos não normais para triturar o alimento. E isso pode gerar alguns problemas, de longo prazo. Entre eles, essa dificuldade de se alimentar e dores faciais. O fato ali da mordida não estar correta tem toda a questão funcional, Então o paciente pode ter problemas ao longo do tempo, até desgaste dos dentes para não estar mordendo certo. Tem problemas até às vezes que tem pacientes que têm até problemas às vezes de digestão, A minha respiração era pela boca, Eu não sabia que isso interferia, só fui saber depois. Um zumbido no ouvido, A mastigação, que era mais difícil, e os dentes de cima que estavam pela metade, assim, sabe? Então, eu vi que tinha alguma coisa errada. E a estética também, Desde criança eu já tinha essas dores de cabeça, enxaquecas, desconforto para mastigar, não conseguia mastigar direito, o alimento, sempre engolia mais inteiro porque tinha dificuldade, ou mordia a bochecha, ou às vezes mordia o lábio também. Então depois que eu fiz a cirurgia melhorou bastante. Fora as dores, existe uma associação entre o indivíduo retrognata, a falta de mandíbula, com problemas respiratórios do sono, como o ronco e a apneia obstrutiva do sono. Então, às vezes, os pacientes também chegam ao nosso consultório se queixando: doutor, eu também estou relacionando que estou com muito estralido na TM, tenho enxaquecas frequentes, outros também, tem alguma coisa a ver, por exemplo, às vezes vem junto o casal, o meu esposo ronca muito. Então, são diversos de fatores que às vezes a gente tem que associar para conduzir a um planejamento que fique bem realizado, para saber se é um planejamento ortocirúrgico ou se pode ser corrigido. Por exemplo, no caso ronco-apneia, hoje tem aparelhos que induzem um pouquinho o posicionamento mandibular. Quando a gente respira, o ar, tanto pelo nariz como pela boca, o ar ele vai para a garganta numa região onde a gente chama de faringe, que é essa região logo atrás da língua e do céu da boca. O indivíduo que ele é retrognata, ele tem essa zona mais estreita. E quando ele dorme, relaxa a musculatura, há um estreitamento. Quando esse estreitamento ele não obstrui totalmente, quando o ar passa por essas estruturas, as estruturas vibram e geram ronco. Mas quando
você já tem um estreitamento e durante o sono relaxa e obstrui totalmente, o indivíduo para de respirar por um tempo. Então, logo quando ele começa a relaxar de verdade durante a noite, ele entra em quadro de apneia e, consequentemente, o organismo faz com que ele desperte. Então, esse indivíduo ele tende a ter sono durante o dia, ele tende a ter uma diminuição da função cognitiva, quer dizer, o raciocínio fica mais lento. Isso favorece a problemas como acidente de carro, acidente de trabalho, entre outros problemas, né? E normalmente, por exemplo, pacientes que têm mordida aberta, né, que pode ser provavelmente um crescimento excessivo na posterior, né? Normalmente o paciente vem decorrente ali de um problema respiratório que nunca foi diagnosticado, né? Só que essa interrupção da respiração, ela tem consequências, não só para o seu parceiro ou parceira, né? Porque você atrapalha a pessoa a dormir pelo som do ronco, mas problemas sistêmicos de saúde. A gente percebe que quando você para de respirar, diminui a quantidade de oxigênio no sangue e isso faz com que o coração aumente a frequência cardíaca e a pressão arterial. E essa pressão elevada aumenta em até 6 vezes a chance desse indivíduo apneico ter infarto, ter AVC e outros problemas cardiovasculares. Esse indivíduo, né, que é um prognata ou um retrognata na infância, ele acaba sofrendo bullying, ele acabam dando apelidos depreciativos para eles. O paciente chega aqui, normalmente, principalmente as meninas, às vezes não usa nenhuma maquiagem, o cabelo está meio descuidado, tu vê que o paciente não tem uma vida social, né? Então o paciente fica meio deprimido, tem casos até com depressão. Mas é por aquele estigma que ele leva de entrar num ambiente e a pessoa coloca a primeira característica dele como aquela pessoa queixuda, né? Aquela pessoa sem queixo. E isso, infelizmente, acaba afetando muito a vida da pessoa. O paciente chega normalmente e acha que a gente consegue fazer esse tratamento convencional e fazer a correção dessa malformidade óssea com o aparelho. Então aí que entra a distinção. Nesse planejamento, a gente vai ver se o tratamento pode seguir a linha convencional ou se o tratamento vai ser ortocirúrgico. A gente tem obrigação de dar todas as opções de tratamento para o paciente quando elas existem. Quem decide é o paciente. Esses problemas eles são subdiagnosticados, né? Tem muita gente que sabe que tem um problema de encaixe dentário, mas não sabe o que é e não tem o diagnóstico certo, né? Então, às vezes, esses pacientes buscam até um ortodontista, né? Uma pessoa que trabalha com aparelho, querendo ajeitar os dentes, mas na verdade o problema não é dentário, o problema é ósseo, né? Desde criança eu sentia dor de cabeça, né? Minha mãe sempre me levava no médico e era enxaqueca, né? Aí fazia um tratamento, não adiantava, sempre sentindo dor. E agora, depois que eu cresci, que eu virei adolescência, daí eu fui descobrir que o meu problema era ósseo, né? Então, e fiz a cirurgia e melhorei bastante. Hoje não sinto mais dor, não sinto mais nada, nenhuma dor de cabeça, muito raramente. Claro que tem muita gente que chega aqui e só quer corrigir alinhamento, que às vezes nem percebe, nem enxerga o problema, acha que com o aparelho vai corrigir. E como é no osso, não tem como a gente mudar com o aparelho. Então, por isso que tem que ser feita a cirurgia, né? Antes de eu encaminhar para o bucomaxilo, a gente faz uma documentação. Então, a gente precisa de fotos, raio-x panorâmico, raio-x de perfil, uma cefalometria para a gente fechar o diagnóstico. Todos esses problemas que eu falei, a gente pode resolver ele através desse procedimento, que é um reposicionamento do osso que está mal posicionado. Muitas vezes, quando o paciente é cirúrgico e se tenta fazer uma ortodontia que não é bem indicada, quando o paciente remove o aparelho, a gente tem recidiva, ou seja, a mordida dele volta, não tem estabilidade nesse tratamento. Na ortodontia, tem se buscado uma inter-relação entre as especialidades. Principalmente nesses casos
com deformidades ósseas em que não se consegue fazer uma correção com o aparelho ortodôntico. Por isso, para fazer uma oclusão normal, ter um equilíbrio entre os ossos da face com os dentes, busca-se a relação com a cirurgia bucomaxilofacial. Aí que entra a cirurgia ortognática. Antes do paciente, da gente decidir o que vai ser feito, esse paciente ele precisa passar por uma análise dentária, da posição dentária desse paciente. Ele precisa passar por uma análise radiográfica, onde a gente determina qual é a diferença de crescimento entre um osso e o outro. Ele passa por uma análise facial minuciosa, onde a gente consegue ver qual é o grau de assimetria ou simetria, e depois a gente passa por análise de computador. Sempre para se fazer a cirurgia ortognática tem que ter o ortodontista, né? Tem que fazer o acompanhamento com o ortodontista. Então a primeira etapa da etapa pré-cirúrgica é a montagem do aparelho. Então, quando eu decidi, né, daí foi procurar um dentista, tudo, né? A média dessa etapa pré-cirúrgica é de 12 a 18 meses. Como é que funciona a cirurgia ortognática? É um procedimento que a gente faz por dentro da boca, a gente faz incisões ósseas, que são osteotomias, a gente coloca o osso mal posicionado numa posição ideal, frisando a harmonia facial, o encaixe adequado dos dentes e uma melhora respiratória quando o paciente tem distúrbios respiratórios. Por que o paciente para de ter quadros de ronco e apneia? Essa porção azul é a região do espaço aéreo, é onde passa o ar. E aqui no pré-operatório, olha o tamanho desse espaço aéreo, e no pós-operatório como que a gente consegue aumentar o tamanho da garganta, né? Eu acordava sempre com a boca seca, aquela coisa de realmente tu dormir, né? Agora, daí quando eu fiz a cirurgia, de meu Deus, como é que eu vou respirar os primeiros dias, né? Parece que eu ia, digo, vou ficar sufocada, né? Mas logo depois da cirurgia eu já vi essa diferença. Logo, assim, lá no hospital ainda, sabe? Eu já vi a diferença, estava livre, assim, aquela respiração que enchia o pulmão, sabe? É um procedimento bastante seguro, que a gente faz com bastante frequência. E hoje em dia a gente tem inúmeros meios de planejamento e de diagnóstico para a gente facilitar a cirurgia e ter uma maior precisão durante o procedimento, né? Então, primeiramente, nós temos toda a documentação, temos cefalometria, temos modelos de gesso. Então, a gente vai realizar a montagem do aparelho fixo. Nós vamos deixar com que os dentes fiquem numa posição mais harmônica, digamos assim, que eles fiquem melhores posicionados no osso, para que o momento que o cirurgião for fazer a cirurgia, ele consiga encaixar as duas arcadas e ambas fiquem harmônicos, né? Que a gente tenha um fechamento da mordida para causar uma estabilidade melhor a longo prazo. A gente consegue fazer protótipos, que é o modelo real do paciente, e a gente consegue ver exatamente qual é o grau de assimetria, se esse paciente é torto, como é que está o encaixe dentário desse paciente, através desses protótipos. E com isso a gente ainda faz toda a cirurgia num software, no computador, antes do procedimento real, e a gente chega na hora da cirurgia sabendo tudo que precisa ser feito, né? Sem nenhuma surpresa. Então esse caso é um paciente, né, que ele tinha um retrognatismo, a maxila e a mandíbula dele era um pouco mais para trás do que o resto da face, né? A gente consegue colocar o perfil mole para a gente ter uma noção de como vai ficar, mesmo antes da cirurgia. Esse software, ele nos ajuda tanto a ter mais segurança e precisão na cirurgia, como a gente consegue mostrar para o paciente ter uma noção de como vai ser pós-cirurgia. Agora nós estamos começando a parte da anestesia, e depois de anestesiado a gente parte para a fixação do tubo, né? Eu mostro para vocês detalhadamente. A gente tem todo o planejamento já feito, mas se eventualmente precisar, a gente vem aqui no negatoscópio e olha a tomografia para ver posicionamento, questão nasal, né? Se tem alguma obstrução no nariz. Então a gente faz uma touca. Essa touca ela serve tanto para fixar o tubo como para separar essa área do cabelo da área da cirurgia, né? Ele está tão relaxado que ele precisa de ajuda para respirar, né? E esse tubo ele serve exatamente para isso. Ele passa todo o tempo dormindo.
A gente chama de anestesia geral. A gente já está acostumado e toda cirurgia a gente faz a mesma coisa. O paciente ele já está preparado, né? E agora a gente vai fazer a escovação das mãos. Inicialmente a gente coloca a clorexidina em contato com toda a pele, de forma que ela vá agindo. Aí a partir disso você vai escovar cada área das mãos e do antebraço. Então aqui agora vem o álcool. De novo, o mesmo processo. Essa cirurgia não é feita sozinha, né? Ela é feita em equipe. A gente precisa de 6 mãos aqui para fazer o procedimento. A gente sempre faz uma anestesia local. É que logo depois da cirurgia, quando ele acorda bem anestesiado ainda local. Então ele não sente dor alguma. Então afasta para mim. Minha luz tá boa? Tá boa. Direto? Dá A gente tem um bisturi elétrico, a gente chama de eletrocautério. Ele, ao mesmo tempo que ele corta, ele coagula os vasos, né? Então não fica nenhum vaso sangrante. Então agora nós terminamos de soltar a mandíbula e a gente vai botar ela na posição, né? Então aquele planejamento que eu te mostrei, ele faz esse guia, né? E a partir desse guia que a gente vai colocar a mandíbula na posição certa. Uma das coisas interessantes desse procedimento é que a gente não deixa nenhuma cicatriz. O procedimento faz com o paciente dormindo, geralmente, e acorda o paciente, já está realizado o procedimento, ele consegue se alimentar geralmente um dia após a cirurgia e ele fica internado no máximo 2 dias, né? Fiz a cirurgia e depois, os 3 primeiros dias foi bem difícil. Nossa, bem inchada, só se alimentando por líquido, com canudinho, foi bem difícil. Aí depois dos 3 primeiros dias já começou a melhorar, né? Depois eu não tive também parestesia, sinto todo o meu rosto, bem tranquilo. Então a gente não precisa se preocupar em ver se está muito reto ou não. Isso foi feito no planejamento. Agora é só executar o que foi planejado, né? Aqui a gente fixou toda a mandíbula, né? Então a gente já abriu a boca, tirou o guia e agora a mandíbula está na posição correta. Então a gente já está fechando a mandíbula. Finalizado, depois de algumas horas, né? Mas tudo certo, o paciente acordou super bem e o importante é que está com os ossos agora na posição mais harmônica possível, né? Quando o paciente volta da cirurgia, mais ou menos 45 dias, a gente vai fazer o refinamento oclusal. A gente vai resolver os últimos detalhes para que ele saia com uma oclusão estável do consultório. O cirurgião, assim que ele achar que tem uma consolidação óssea satisfatória, ele encaminha o paciente de volta para o ortodontista. Aí depois que a gente passar por essa etapa, a gente pede radiografias finais, né? Avalia em conjunto. E se tiver tudo ok, o paciente pode remover o aparelho e fazer o uso das contenções. Eu tirei o aparelho, né, e coloquei o aparelho móvel, que esse aparelho eu vou usar mais ou menos 2 anos. As contenções são os aparelhos que a gente usa para segurar o que foi feito durante o tratamento ortodôntico, né? E a gente faz esse procedimento variando de 17 anos aos 50, 60 anos. Não tem uma idade mínima, desde que a pessoa tenha uma saúde suficiente para ser submetida à cirurgia. Mas assim, depois, guria, hoje, pessoas que olham para mim e dizem, eu não te conheço. Assim, ó, se tu não falasse comigo, eu não ia te conhecer. Muda muito, muda muito. E para melhor, né? Para melhor. A gente tem o benefício, tem que aproveitar agora, né? Todas os meus pacientes que fizeram perderam peso, começaram a se cuidar mais. Mesmo que a cirurgia seja uma cirurgia um pouco mais invasiva, mas hoje as técnicas melhoraram muito em relação a isso, né? Mas o paciente volta, parece renovado em relação a algumas coisas. Ele parece que o paciente volta, principalmente as mulheres, cuida do corpo, vem maquiada, solta o cabelo. Não que eu me sentisse feia antes, mas eu sentia aquela coisa, assim, até pra sorrir, né? Pra sorrir ficava meio assim, reprimida. Hoje não, hoje eu dou gargalhada, hoje eu consigo me expressar bem melhor. É uma mudança enorme, né? O paciente às vezes chega muito estigmatizado pela sociedade por causa do perfil de face e
às vezes, principalmente pacientes mais jovens, né? A gente nota e é uma transformação, né? E assim também eu emagreci mais ou menos uns 10 quilos com a cirurgia, sim. Porque assim, ó, a gente se limita a algumas coisas no início, assim, tipo alimentação líquida, pastosa depois, né? Mas nada que tu não possa suportar, né? Tipo, todas essas coisas foi me explicado antes da cirurgia, né? Mas valeu mais o resultado do que as coisas que na hora foram difíceis, né? Mas depois eu superei e nem lembro mais, né? Assim, tudo de bom, assim, sabe?